Então, pessoal, quero falar nesse vídeo um pouco sobre, o, sobre os tipos de poda que são feitas na videira. Então, existe basicamente 4 tipos de poda que é feita na videira. Uma delas, então, é a poda de formação. A poda de formação é feita para dar estrutura à planta nos seus primeiros anos de vida. A segunda poda, então, é a poda de produção, que no caso é para garantir uma plena frutificação, né? A terceira poda seria a poda de renovação, que é para recomeçar a estrutura da planta. No caso, então, seria para tu recomeçar a estrutura dela e até mesmo para eliminar a parte doente que tem na planta. E a quarta poda nada mais é que a poda verde, que é para equilibrar a vegetação da planta, que seria fazer o equilíbrio de folha e ramo. E favorecer o macroclima do parreiral, né? Então cada uma delas tem suas particularidades. E varia, então ela vai variar aí conforme a região, conforme a variedade e o sistema de condução, sendo ela latada, espaldeira ou Y. Então na poda de produção a gente tem ainda uma classificação, que seria que seria a poda curta, que também é chamada de cordão esporonado, que é aquela então que é somente deixado somente esporão na planta, que nem no caso assim, ó, deixado somente esporão. Então essa poda pode ser feita em algumas variedades americanas. No caso aqui então a gente tem, nesse caso aqui então é a Bordeaux, e pode ser feita na Isabel, tanto no sistema espaldeira para uva vinífera. Então a outra poda então seria a poda longa, que é aquela que é somente deixado vara na poda de produção. Então no caso seria essa aqui, né, que foi feita, que é somente deixado vara aí para produção, que no caso é mais recomendada para a região tropical, no caso no nordeste do Brasil, né, ou naquelas regiões que são feitas 2 podas em uma safra, no caso do norte do Paraná, São Paulo, e utilizando, né, produto que faça a quebra de dormência também, né. Então outra poda também que a gente tem seria a poda mista, que esse modelo é o mais utilizado, né, que a gente usou aqui, né. Então é tanto para a região de clima temperado quanto subtropical. E pode ser feito praticamente em todas as variedades de uva, né? Todas as variedades e cultivar. Então ela consiste numa alternância entre vara e esporão. Então o que vai acontecer? É que nem nesse caso aqui. Então o que ela constitui? Vara e esporão na planta. Então produção e renovação de galho novo. Outra coisa também que o pessoal, alguns consideram, dá para considerar a fase da lua para podar. Então no caso, tradicionalmente se dá preferência para podar durante as fases da lua nova e minguante. Entretanto, os principais, né, critérios que devem ser levado em consideração é o inchamento da gema e o choro, no caso o choro da parreira, né, que são os prenúncios de que a brotação vai começar. Então no caso a poda não deve ser adiada mediante essas observações.